Olá, eu sou o William Henrique do canal Cristo é o Caminho. Mais uma vez aqui nessa madrugada 22/3/2020, às 12h20 da madrugada, passando aqui para deixar mais uma reflexão para todos aqueles que acompanham esse canal e aqueles que por fim tem também chegado o vídeo até a eles, né? Quero agradecer a todos que têm ouvido as mensagens e nosso intuito aqui é esse, é pregar o Evangelho de Cristo, unicamente isso. E o Evangelho é boas novas, é notícias boas, coisas maravilhosas. O Evangelho não é o que muitos têm achado nesses últimos dias, essa coisa nojenta que muitos têm achado. O Evangelho é boas novas, é boas notícias. E nessa madrugada eu tenho mais uma boa notícia da palavra de Deus para todos, que se encontra no livro de Salmo, capítulo 33, do versículo 13 a seguir, que diz assim: O Senhor olha desde o céu e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Ele é quem forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza do seu exército, nem o homem valente se livre pela muita força. O cavalo e falais para a segurança, não livrará ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhe livrares as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegrará o nosso coração, porquanto tememos, confiando no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amado Deus, te dou graça nesta madrugada por mais essa oportunidade, meu Deus, de estar compartilhando as boas novas do teu Evangelho para tantas vidas que estão aflitas nesses últimos dias, mas que teu Espírito venha trazer paz aos corações neste momento, Pai, a todos que chegar essa palavra. Pois diz a tua palavra no livro de João 16, versículo 33, tu deixou registrado: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenha paz. No mundo terás aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Fica conosco e nos dá vitória mais uma vez nessa madrugada, no nome precioso de Jesus. Amém, meus queridos. A palavra de Deus é fiel e verdadeira, né? Aqui a palavra diz que Deus, ele olha lá da sua habitação, né? Da sua morada. Ele contempla e vê todos os moradores aqui dessa terra, né? Nada está escondido aos olhos desse Deus. Nada. Ainda que muitos pensam que esse Deus é um Deus que passa as coisas desapercebido, está enganado. Pois a palavra de Deus diz que Ele é um Deus que não dorme e não tosqueneja. É um Deus que não pisca, que não cochila a momento nenhum. No livro de Salmo 139, o salmista deixa bem claro. O salmista Davi diz assim: se eu for até o céu, aí tu estás. Se eu for até a maiores alturas, tu também está lá. Se eu descer nas profundezas do mar, tua mão está lá. Se eu descer para as profundas trevas, será como o dia para ti. Para onde me irei fugir dos olhos desse Deus? Ninguém pode se esconder dos olhos desse Deus, meu irmão, porque os olhos deles estão em todo lugar. Deus, ele não dorme e não tesconeja. Ele é o guarda de Israel, o Deus que tem velado pela vida daqueles que temem e guarda a sua palavra no coração. Agora, a vida daqueles que pouco a questão faz da sua palavra, a Bíblia diz que há dois caminhos para o homem: caminho de vida e caminho de morte. Cada um escolhe aquilo que quer. O caminho de Cristo é vida para aqueles que amam
e guarda os seus mandamentos. Quando a palavra fala de temer a Deus, não está falando para que a humanidade venha ter medo de Deus. Temer, essa palavra temer quer dizer obedecer, é andar nos estatutos dele, porque ele é o Pai e ele quer ver seus filhos no caminho certo. A Bíblia diz: qual é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe daria uma pedra? E qual é o pai que, se o filho lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente? Aí ele fala assim: se vós, sendo mal, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu não dará boa coisa àqueles que lhe pedem de dia e de noite. Então, o caráter desse Deus é bom. Eu sei que tem muitos que têm tentado achar falha nele, como muitos já se levantaram aí falando que Deus é mau, que Deus faz. Deus não traz o mal para ninguém. O Senhor, ele veio para trazer vida e vida com abundância. Eu vejo que nessa turbulência toda, o que mais se fala é das pessoas se limpar, se lavar sempre com água, né? Para estar toda hora lavando as mãos, lavando os pés, lavando não sei aonde. Esse Deus é tão maravilhoso que ele faz coisas que muito passa desapercebido. Olha hoje aí mesmo que Deus tem feito. Deus, já que o problema é para lavar, hoje ele já mandou água do céu, já lavou tudo. Aleluia. Eu quero dizer que o orvalho ainda cai dos pés do Criador. Na mão dele está todo o controle. Todo o controle está na mão dele. Aquele que espera nele jamais será confundido. Aqui a palavra diz que ele conserva a vida daqueles, né? Na fome, ainda ele conserva a alma, né, do seu povo em vida, né? Porque ele é vida. Ele veio para trazer vida. Então nada pode esconder aos olhos desse Deus. Eu quero lhe dizer, se você teme a palavra de Deus, obedece, tenha certeza que os olhos do Senhor estão sobre você, né? Como diz no Salmo 139, tu me sondas, Senhor, tu me conheces. Tu conheces o meu deitar, conheces o meu levantar, tu me cerca de perto. Para onde irei fugir da face desse Deus? Então nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Os homens podem falar o que eles quiserem, a humanidade pode falar o que quiser, mas o que prevalece é a vontade de Deus. E eu quero lhe dizer que a última palavra quem dá é o Senhor. Os homens fazem muitos planos. A Bíblia diz que dos pensamentos, dos corações dos homens, saem muitos projetos. Mas o que prevalece é a vontade de Deus. E Deus, ele tem o poder de endurecer e amolecer o coração do homem aqui nessa terra. Lembra de Faraó? Quando Faraó, né, Deus mandou Moisés tirar o povo do Egito. A Bíblia diz que Deus endurecia e depois abriu o coração de Faraó. Então, o homem, né, como diz aqui a palavra, que um rei, com seu grande exército, ele não pode se livrar de nada, né? A Bíblia tem uma passagem também que a Bíblia fala que muitos confiam em carro e em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, que fez os céus e a terra. E se você faz menção desse nome, e você teme esse nome, obedece ao que a palavra dele nos ensina, não tem de que você temer, né? Você tem que temer é a palavra de Deus. Agora não é temer com medo não, porque esse temor que fala de Deus, que muitos entendem que é como se Deus fosse um terror. Mas não é isso que a palavra quer dizer. Temor quer dizer obediência. Temor quer dizer reverência, né, a nosso Pai Celestial. Porque nós devemos temer e respeitar mesmo aquilo que nosso Pai nos ensina. Os conselhos de Deus são conselhos de vida. A palavra que Jesus prega diz que é vida. É vida e vida com abundância. Deus, a Bíblia diz que Deus não tem prazer que na morte do ímpio, mas Ele tem prazer em que o ímpio se converta e viva para sempre, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. E muitos ficam dizendo que Deus está criando coisas para... Deus não está criando nada. O que Ele fez foi enviar seu único filho amado na cruz do Calvário para morrer por amor dessa humanidade. E você que ainda não tem entendido o Evangelho, que essa palavra chegar até você, entenda que foi para isso que Jesus morreu na cruz, para que eu e você tenham vida e vida com abundância. A morte, para muitos, é momento de desprezo, mas para aqueles que estão em Cristo, é momento de alegria, de gozo. Pois diz a palavra no livro de Salmo 115,
versículo 16, se não me falha a memória, tem uma passagem que a Bíblia diz que Deus se alegra na morte do seu santo. Deus, ele fica feliz quando parte um filho dele. Por quê? Porque o filho partiu para sua casa. Agora, ele não tem prazer na morte do ímpio, porque Deus não se alegra na morte de ninguém. Então, a gente não tem que ficar atribuindo coisas que estão acontecendo nesses últimos dias com Deus, porque Deus, ele veio para dar vida. Salmo 116, versículo 15 diz assim, ó: precioso é à vista do Senhor a morte do seu santo. Por quê? Porque Deus ficou alegre. Deus, para ele, é vida. Lembra de Lázaro? Quando Jesus foi lá no túmulo de Lázaro, Jesus falava para o discípulo: vamos lá, porque eu vou lá despertar Lázaro, porque Lázaro dorme, né? E o discípulo falou: Senhor, se ele dorme, ele acorda, ele vai acordar. E Jesus disse: eu estou falando do sono da morte, né? Vamos lá despertá-lo. Por quê? Porque para Deus, tanto faz morrer como dormir, é a mesma coisa. Então quem está em Cristo é vida, e vida com abundância. Agora, Deus não tem prazer em que nenhum ímpio parta dessa terra. Deus tem dado a oportunidade a toda a humanidade, a palavra de Deus tem chegado, tem muitas pessoas que têm pregado nas ruas, nas redes sociais, muitas pessoas que têm pregado o verdadeiro evangelho, né? E eu quero dizer que o evangelho é boas novas. O evangelho não é essa confusão que muitos já fez nesses últimos dias e tem confundido a mente de muitos. Então, creia na palavra de Deus, né? Você, se esse vídeo está chegando até você, Jesus é vida. Lê a palavra, peça sabedoria ao Espírito Santo, que ele lhe esclarecerá o que é realmente o evangelho. Porque muitos estão nessa confusão, dizendo, uns falam uma coisa, outros falam outra. Eu quero dizer, a verdade não está na vida de homem nenhum aqui nessa terra, a verdade está na palavra. Se ele prega a palavra e mostra o que está escrito, essa é a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Deus abençoe a todos. Uma pequena reflexão aqui. Então lembre disso, o homem com sua valentia não pode se salvar, nem um rei com seu exército pode se salvar. Agora, o homem que está com essa vida diante de Cristo, ele está seguro. Está seguro. Para viver ou para morrer. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer em alguma das suas cartas que o morrer para ele era lucro. O viver a Cristo, o morrer era lucro. O lucro para muitos hoje que diz que serve a Deus é dinheiro, é ganância, no vil metal. Mas o lucro para os crentes do passado era a morte, porque eles queriam partir logo e estar perto de Cristo, né? Porque eles sabiam que para Jesus a morte era saltar da vida, da morte para a vida eterna, como ele disse para a samaritana: se tu tomar desta água, se tu me der desta água, eu terei sede, mas se tu tomar desta água que eu vou te dar, tu saltará da morte para a vida eterna. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Fica essa reflexão aí para nossas vidas. Que Deus abençoe e que tenha paz no seu coração a quem chegar esse vídeo e essa palavra, que Deus possa tirar essa aflição do teu coração. Deus abençoe.